O meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, Ele não falha. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo Ele trabalha. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, vejo assim purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vem comigo, ouve a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sente o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor.
Assembleia de Deus, tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor.
comigo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, por cima das lutas, da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ver a sua volta dos aromas e não respirar. Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos nessa noite pra lhe enxugar. O meu Deus, ninguém consegue nele se esconder. Se ele não quiser aparecer, para seu povo entender. Quem veio ao silêncio está, e ele está aqui. Tem glória, tem cheiro. Sua resposta é como sobre a mar. E tudo que é mentira está sendo consumido neste olhar. Ele está aqui. Mal tem que cair. Profetas da mentira irão se voltar. Irão reconhecer, terão que confessar. E só Deus que toda a terra e ouve o O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta os aromas e não respirar. Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue nele. E se ele não quiser aparecer, para seu povo
situação está difícil, que a situação está complicada. Ah, Deus, mas não tem jeito. Está assim, está desse jeito, eu não sei o que fazer. Mas o Senhor mandou eu vir nessa noite aqui para te dizer que o que Ele tem preparado para a sua vida, o inimigo não pode destruir. Os sonhos de Deus para a sua vida ainda estão de pé. Aleluia, glória a Jesus.
universo na palma
sua mão. Você está sendo curado, você está sendo renovado, porque Ele veio. Ele já chegou, Ele está aqui, Ele já chegou. Quando Ele chegar, a doença não aguentar, ela vai embora. E quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu, se prepare, porque Ele veio, saltando pelos montes, Ele veio, sinta Ele aqui, Ele veio, trazendo a vitória, Ele veio. Ele veio, sinta Ele aqui, Ele veio. Levanta sua mão, você está sendo curado, você está sendo renovado, você está sendo batizado, você está sendo transformado, você está sendo curado. Sinta Ele aqui, Ele está aí, porque Ele veio. Você está sendo renovado, você está sendo batizado. Aleluia, glória a Deus. Perante o mais alto firmamento, perante o infinito encontrado após as estrelas, diante da plenitude do universo, Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele vê, Ele sabe, Ele fala, Ele cala, Ele usa, Ele salva, força, rocha, graça, corpo, sopro, cura, dor, vida, lida, brisa, santo, ré, justo, certo, Senhor de exércitos. sou Ele, majestade, excelência, sublimidade, imponência, Todo poder, sou Ele, o incredível, o inverossímil, o incrível, o impossível. o que ninguém pode fazer. Qual a sua autoridade? Onde brada a sua voz? Sua voz está acima das águas, do gelo, do fogo, do sol, das estrelas e de toda a natureza. Voz que tropeça, impacta, faz tremer, tomando a batalha, dizima principados. E quem ele é? É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, o grande Senhor. Qual o tamanho da força desse Deus? O seu poder é tremendo, ele ordena que a tempestade se levante e ela obedece.
e desprezaram a sua lei. Mas o Deus que não permitiria que a sua glória fosse dividida com ninguém. Ele é o Senhor e a sua glória não dará nenhum outro. E nem o seu louvor a imagem de esculturas. Desde o Ocidente ao Oriente. Desde o Oriente ao Ocidente. Não há outro. E abandonou a adoração ao Deus vivo, sustentou centenas de sacerdotes e construiu um templo para Baal. Eu sou Acabe, rei de Israel. Adoramos ao Deus forte, Baal. Esses são os profetas e sacerdotes dele. Falem quem vocês são. Somos os profetas de Baal. Baal, nosso Deus da chuva, das tempestades, da fertilidade e das colheitas. Podemos vê-lo, podemos tocá-lo, podemos senti-lo. Ele nos faz sentir livre. Podemos nos prostituir, nos mutilar. Queimamos de centenas de crianças em holocausto em nossos cultos para oferecer a esse Deus poderoso. E eu não sinto remorso por isso. Aquele ali é o tal de Elias, perturbador de Israel. Este homem tem contaminado meu reinado com mensagem mentirosa e ardilosa, falando de Deus que disse é o verdadeiro. Isso é falácia, é louco, abominável, um mentiroso bastante. Escutem todos! O meu Deus é único! É vivo! Tem olhos como chama de fogo! Os seus pés são semelhantes a latão reluzente! Como se tivessem sido retirados de uma fornalha! E a sua voz como a voz de muitas águas! O seu nome está acima de todos os nomes! É tremendo! Poderoso! É maior que qualquer Deus criado! Elias, quer comparar a força do meu Deus Baal com o Deus invisível? Então foi Elias conforme a ordem do Senhor, e propôs que fossem montados 2 altares, e separados 2 bezerros, e com ambos fossem sacrificados um em cada altar, um altar para Baal e o outro para o Deus de Elias. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E assim como foi apresentado, assim foi realizado. Os profetas não eram numerosos, cortaram em pedaços e colocaram sobre a lenha. E estando no Monte Carmelo, Elias, rei Acabe, e o povo de Israel, os profetas de Baal, diante de todos eles, clamaram em petição: Responde-nos, Baal! Mostre o seu poder! Mostre o tamanho da sua força! Clamem mais alto! Talvez Baal esteja dormindo! Responde-nos, Baal! Mostre o seu poder! Mostre o tamanho da sua força! Então passaram a gritar ainda mais alto, e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem, mas nada ali aconteceu. Israel! Aproxime-se! Segunda vez o profeta Elias, ele ordenou que o altar do Senhor, que foi quebrado e esquecido, fossem reparados com 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. Logo após, o altar foi regado com abundante água, para que eles assim soubessem que Deus não dependeria das condições temporais, para que fosse engrandecido o seu santo nome. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, e que fazes o coração
cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero que os irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Quero ser fiel ao tema que nos foi dado, no seu capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Quem achou com muita alegria, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco, e passando adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram com medo. Mas, imediatamente, Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Quem pode dizer amém? Amém. Sente o Espírito Santo aqui. Agora Deus, através da sua santa palavra, Ele vai continuar falando conosco nesta noite. Meus amados e queridos irmãos, é interessante nós ressaltarmos aqui para você, eu acredito que você já sabe, já conhece, já entende. É interessante ressaltarmos uma coisa: que não existe Evangelho de Mateus, que não existe Evangelho de Marcos, que não existe Evangelho de Lucas, que não existe Evangelho de João. Os evangelhos, eles são do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lhes deu a autonomia ou a autoridade para que eles viessem biografar as histórias de Jesus nos seus livros. É bem verdade que o pregador, todas as vezes que ele vai mencionar o evangelho, ele diz: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Quando nós lemos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Mateus é um dos 4 evangelhos e o primeiro do Novo Testamento. É interessante nós sabermos, aleluia, que algumas coisas que estão escritas e relatadas no livro de Mateus não está escrita e nem relatada no livro de Marcos, não está escrita e nem relatada no livro de Lucas, e tampouco no livro de João. Eu acredito que apenas Mateus, ele relata esta história, aonde Pedro, ele caminha por cima das águas. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, no capítulo de número 14 do livro de Mateus, a Bíblia já começa nos contando a história do triste assassinato de João Batista, amigo de Jesus. Nos diz a Bíblia que João Batista foi decapitado, arrancaram a sua cabeça, colocaram em um prato e entregaram a quem lhe pediu. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos de João Batista pegaram
o seu corpo, o enterraram e logo então foram até Jesus dar a notícia a Jesus que João Batista havia sido morto. Jesus então, com tristeza na sua alma, recolhe os seus discípulos e vai para outro lado. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que eles pegam um barco e eles vão para o outro lado. E é interessante sabermos que antes que Jesus chegasse do outro lado, a notícia já havia chegado primeiro. A notícia já havia chegado dizendo: olha, quem está vindo aí é Jesus de Nazaré. Quando Jesus coloca o pé na praia, nos diz a Bíblia que a multidão já estava esperando Jesus do outro lado. A Bíblia é bem categórica em nos dizer, no verso de número 13, deixa muito claro que o lugar que Jesus estava era um lugar deserto. Aleluia! Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Jesus levou os seus discípulos para um lugar que era deserto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus resolve levar os seus discípulos a um lugar que era deserto, e foi naquele lugar que era deserto que aconteceu um dos milagres de Jesus. A Bíblia diz que a multidão estava ali esperando ouvir uma palavra de Jesus, e depois que Jesus ministra uma palavra para a multidão, ele olha para os discípulos e diz: agora vocês alimentem a multidão, porque vocês não podem despedir a multidão com fome. Os discípulos, limitados do jeito que era pastor Joaquim, olharam um para o outro e disseram: mas de que maneira a gente vai alimentar uma multidão desse tamanho? Aleluia! Nos diz a Bíblia Sagrada que os discípulos receberam, aleluia, 5 pães e 2 peixinhos, e com a sua limitação acharam que não seria capaz de alimentar aquela multidão. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Jesus, ele é especialista em operar milagres em meio ao deserto. Jesus, ele é especialista em operar milagres em meio aos desertos. E eu quero logo abrir um parênteses aqui. Eu quero começar a testificar essa palavra, irmão. Eu pego desse jeito. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Eu não sei que tipo de deserto você está enfrentando. Eu não sei que tipo de dificuldade que você está enfrentando. Mas vai ser no deserto que Jesus vai operar um milagre dentro da tua casa. Vai ser no deserto que ele vai fazer o impossível. Só que acredita nisso, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. É no deserto que Jesus opera milagre. Eles se esqueceram, querida cantora, que Jesus estava no deserto junto com eles. Eles esqueceram que Jesus era especialista em operar milagres em meio ao deserto. Eu não sei qual é o tipo de deserto que você chegou enfrentando aqui nesta noite, mas eu quero te dizer uma coisa: no deserto vai ter cura, no deserto vai ter libertação, no deserto vai ter salvação, no deserto vai ter renovo, no deserto vai ter providência, no deserto você está dando glória, no deserto vai ter salvação, no deserto vai ter libertação. Vai ser no deserto que você vai ver a glória. Aleluia! Irmãos, entenda comigo. Jesus acabava de receber uma notícia triste, uma notícia que lhe deixou triste, uma notícia que o abalou. Que notícia foi essa? O seu amigo havia sido morto. Aleluia! Mas a Bíblia diz no verso de número 14 que quando ele olhou e viu
viu a multidão, o seu coração se encheu de compaixão, e a Bíblia diz que ele curou a todo mundo. Não foi uma metade, não foi só um pouquinho. Iracema, a Bíblia diz que Jesus curou a todos. E Jesus curou a todos os seus enfermos. Já teve gente que entendeu ali. Decantar a sério. Aqui nós aprendemos algo lindo com Jesus. Muitas das vezes nós recebemos notícias desagradáveis. Muitas das vezes nós recebemos notícias que nos deixam tristes. Quem sabe você chegou aqui esta noite, mas já recebeu uma notícia na sua casa, uma notícia que te deixou triste, uma notícia que te deixou abalada, uma notícia que te deixou desanimada. E dependendo da notícia, a gente fica tão triste, tão abalada, que a gente muitas das vezes pensamos em desistir e dizer: mas o que é que está acontecendo na minha vida? Que notícia é essa? Mas eu quero te dizer uma coisa: em meio a este pensamento de parar, em meio a esta notícia ruim que você recebeu, eu quero te dizer que Jesus te trouxe aqui nesta noite, e assim como ele curou a todos naquele lugar, nesta noite o Espírito Santo tem bálsamo para a tua alma. O Espírito Santo tem bálsamo para a tua alma. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Vai recebendo bálsamo, recebendo bálsamo, vai recebendo bálsamo. Você não vai sair daqui da mesma maneira. Para o irmão que está do teu lado com muito carinho, com muito respeito, e diga a ele: você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. O Espírito Santo de Deus tem bálsamo para a tua alma, tem bálsamo para a tua alma, tem bálsamo para a tua alma. Estudar, porque quando a gente não sabe, a gente tem que procurar aprender o que significa a palavra compelir. Aí eu fui pesquisar e eu entendi que a palavra compelir significa obrigar. Aleluia! Aí foi que a minha mente bugou mais uma vez, e eu comecei a me perguntar: por que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar dentro do barco? Ele poderia pedir, ele poderia mandar, ele poderia dizer: discípulos, olha, entrem dentro do barco, mas não. A Bíblia diz que Jesus os obrigou a entrar dentro do barco. Aí eu fui entender as características de um discípulo, e em meio a muitas características, eu entendi duas. A primeira característica é que o discípulo quer ser o mais parecido do seu mestre. O discípulo, ele quer ser o mais parecido do seu Senhor. O que ele puder ser mais parecido, pastor, ele quer ser. A segunda característica é que o discípulo, ele quer estar do lado do seu mestre. O sangue pode bater na canela, ele quer do lado do mestre. O vento pode estar soprando o contrário, ele quer estar do lado do mestre. Pode estar dando tudo errado, ele quer estar do lado do mestre. Jesus, sabendo que ele não ia sair do pé dele, Jesus disse: eu estou obrigando, bora, entra no barco. Entra no barco. Eu não vou, eu estou mandando, não está mandando, eu estou obrigando, entra dentro do barco. Aleluia. Se Jesus tivesse pedido, eles não tinham entrado. Se Jesus tivesse mandado, eles não tinham entrado. Jesus obrigaram eles a entrar dentro do barco. E enquanto eles entravam dentro do barco, Jesus foi dizendo: olha a mãozinha, tchau, tchau. Vocês vão chegar do outro lado. Mas se você não vai, não. Eu vou ficar despedindo a multidão. Eu vou despedir aqui a multidão que veio ouvir a minha palavra. E a Bíblia diz que os discípulos entraram dentro do barco. Aleluia! E foram para o meio do mar, com o objetivo e o foco de chegarem do outro lado. E nos diz a Bíblia
que eles entraram dentro do barco, obedecendo a voz de Jesus. Aleluia! Muitas das vezes, Jesus, ele nos obriga a entrar dentro do barco da nossa vida e seguir o rumo. Aí você se pergunta, mas Jesus vai vir comigo? Muitas das vezes não. Jesus te deixa aí sozinho para que você venha colocar em prática tudo aquilo que um dia você aprendeu na sua presença. Jesus disse para os discípulos: entrem dentro do barco e vão para o outro lado. E o Senhor vai fazer o quê? Eu vou ficar despedindo a multidão, eu vou dispensar o povo. E assim a Bíblia diz que os discípulos fizeram. Sabe qual é a primeira atitude que nós devemos? Obediência. Obediência. Só vive o sobrenatural de Deus quem obedece. Rebelde não vive o sobrenatural de Deus. Desobediente não vive o sobrenatural de Deus. Só vive o sobrenatural de Deus quem obedece. Quem obedece a liderança, quem obedece a coordenadora, quem obedece o coordenador, quem obedece o pastor, quem honra pai e mãe. Só vive o sobrenatural de Deus quem obedece. E muitas das vezes, por causa da nossa obediência a Deus, nós nos encontramos, pastor, no meio do mar, sozinhos, desesperados, porque muitas das vezes a obediência a Deus, ela nos leva a lugares indesejados. Muitas das vezes a obediência a Deus, ela nos leva para o meio do mar, para o deserto, para uma vida de dor, uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, uma vida de luta. Mas não se preocupa não, calma. Jesus está te vendo, Jesus está te vendo, Jesus está te olhando em você. Não é bom parar, você não vai morrer na praia. Jesus está te vendo. Só quem acredita nesta palavra, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão para a glória. Jesus está te vendo, Jesus está te vendo, Jesus está te vendo. Você não vai morrer no meio do mar, você não vai morrer no meio do deserto. Eu creio, Jesus está vendo, Jesus está vendo, Jesus está te vendo, Jesus está te contemplando. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que no meio do mar o vento soprou forte. No meio do mar as ondas começaram a bater no barco. E os discípulos, por mais experientes que fossem, se assustaram, ficaram com medo, acharam que não existia mais perspectiva. Estavam sozinhos, estavam sem ninguém, estavam ali aterrorizados. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, aleluia, que Jesus, no verso de número 23, Jesus despediu a multidão, subiu para o monte e foi fazer o quê? Orar. Eu não entendi. Foi fazer o quê? Orar. Glória a Deus. Os discípulos estão no meio do mar, pastor. O barco, ó. Aleluia. Vamos morrer. Aleluia. Acabou-se tudo. Não é assim que nós imaginamos, né? Quando a gente acha que estamos sozinhos. Vamos morrer. Acabou-se. O barco vai afundar. E agora? Não tem mais jeito. Não tem mais perspectiva. A Bíblia diz, aleluia, que eles, no verso de número 26, avistaram Jesus andando por cima das águas. Quando eles viram Jesus andando por cima das águas, eles gritaram: é um fantasma. Eu, na minha conjectura, eles correram para o fundo do barco. Jesus, lá do outro lado, disse: ei, não temas. Não temas. Aleluia! Glória a Deus! Não temas.
Bíblia vai nos dizer que eles se perturbaram-se. Eu fiz entender o que significa a palavra perturbaram-se. A palavra perturbaram-se quer dizer que eles estavam perdendo o controle. A palavra perturbaram-se quer dizer que eles estavam abalados. A palavra perturbaram-se quer dizer que eles estavam alterados. Aí quando Jesus viu que eles perderam o controle, do outro lado Jesus disse: não temas. Já teve um momento que entendeu o que é que Jesus está falando aqui nessa noite. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. Quem sabe você está perdendo o controle da situação. E quem sabe você está abalada por conta de problemas que se levantaram dentro de casa, abalada por conta de situações que aconteceram na tua vida. Você acha que você está perdendo o controle, mas eu quero convidar você nesta noite a ouvir a voz do mestre dizendo para você: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Você não entendeu? Vamos dizer de novo: não temas, não temas, não temas, não temas. Jesus está falando com você. O meu corpo está todo arrepiado aqui neste altar. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. E Ele está me dizendo: não se preocupa, não, eu tenho um negócio. Não se preocupa, não, eu tenho um negócio. Eu estou agindo dentro da tua casa. Eu estou agindo dentro da tua família. Eu vou trazer o teu marido para a igreja. Eu vou trazer o teu filho. Não tem. Jesus está dizendo: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não tenham medo, sou eu. A Bíblia diz que Jesus, antes, pastor, de caminhar por cima das águas, ele estava no monte orando. A segunda coisa, para que nós venha viver o sobrenatural de Deus, é a oração. Aleluia! Quando temos uma vida de oração, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Quando temos uma vida de obediência e uma vida de oração, nós provamos. Deus nos dá esta graça de viver o sobrenatural dele. Aleluia! A oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela move o coração de Deus. A Bíblia vai nos dizer no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, nos conta a história de um homem conhecido como rei Ezequias. E a Bíblia diz que o rei Ezequias adoeceu. Aí diz a Bíblia que Deus então, olhando e falando para o profeta, disse: vai até Ezequias e diz a Ezequias que coloque a sua casa em ordem, porque ele vai morrer e ele não vai viver. Assim fez o profeta. Chamou Ezequias, apontou o dedo na cara do homem e disse: ei, Jeová disse que você coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Virou as costas e foi-se embora. Nos diz a Bíblia Sagrada que o rei Ezequias se perturbou-se, e diz a Bíblia que quando o profeta saiu, para onde é que ele foi reclamar? De maneira alguma. A Bíblia diz que ele foi orar ao Senhor. E enquanto ele estava orando, a Bíblia diz que ele começou a trazer à memória tudo aquilo de bom que ele havia feito na presença de Deus. E nos diz a Bíblia Sagrada que antes que o profeta saísse do pátio do palácio, Deus dá um grito no coração do profeta dizendo: volta lá e diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua oração. Ei, só que entendeu o que está pegando aqui nessa noite? Deus está ouvindo a oração de crente aqui neste lugar. Deus
filho. Ora, porque eu vou interceder por você, com gemidos inexprimíveis. Deus tem providência, Deus tem renovo para jovem aqui neste lugar, Deus tem renovo para jovem dentro aqui neste lugar. Deus vai causar um rebuliço dentro da casa de jovem. Deus vai causar um rebuliço dentro da casa de crente aqui nesta noite. Deus vai causar por quê? Por causa da tua oração. A tua oração está subindo, a tua oração está subindo, a tua oração está subindo, a tua oração está subindo. A Bíblia diz que Deus inala a tua oração como cheiro suave. O inimigo achou que ia parar, o inimigo achou que ia te deter, mas tem uma mulher que ora por você, tem um homem que ora por você, tem alguém que está de joelho ao teu favor. O inimigo não te para, o inimigo não te prega, o inimigo não te derruba, porque Deus está ouvindo a tua oração. Sabe por que o inimigo ainda não cessou a vida dos teus? É por causa do teu joelho. Sabe por que o inimigo ainda não cessou a vida dos teus? É porque você está orando, está orando, está orando, está orando, está orando, e Deus está cuidando, Deus está cuidando, Deus está cuidando, Deus está. A Bíblia diz que Jesus, ele disse: sou eu. Os discípulos correram para o fundo do barco. E Pedro disse: epa, eu estou reconhecendo essa voz. Não. Eu estou conhecendo essa voz. Eu imagino, irmão, os discípulos, olha agora. Os discípulos tudo atrás do barco, aí Pedro dá um passo na frente. Eu conheço essa voz. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Cantará da solda. Você já ouviu a voz do Espírito Santo aqui nesta noite? Você já ouviu a voz do Espírito Santo aqui nesta noite? O Espírito Santo está aqui nesta noite falando contigo. Aleluia. Pedro disse: eu conheço a voz. Não é voz de fantasma. Aleluia. Os discípulos já haviam ouvido a voz de Jesus tantas vezes, mas no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento que a tempestade se levantou, eles se esqueceram. Mas Pedro não. Pedro disse: eu conheço essa voz, eu entendo essa voz. Ei, no meio da tempestade, Jesus vai fazer você ouvir a voz dele. No meio da tempestade, Jesus vai fazer você entender a sua voz. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vai ser no meio da luta que você vai ouvir a voz de Deus, que você vai ser renovado através do poder da voz do Espírito Santo. Só que acredita nessa palavra, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, e deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. A voz. Pedro conheceu a voz. E nos diz a Bíblia que depois que Pedro ouviu a voz, ele ficou confiante. Nos diz a Bíblia, eu já vou morrer porque eu já vou terminar, que quando Pedro ouviu a voz, ele ficou confiante. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele disse: ei, se és tu, Senhor, manda-me ir eu ir ter contigo sobre as águas. E aí eu disse: tu quer vir? Ele disse: eu quero. Aleluia. E nos diz a Bíblia que ele disse: eu vou. Aí Jesus disse: eu venho, então vem. Nos diz a Bíblia que Pedro, então, tomando uma atitude, tomando o que, irmãos? Uma atitude diferente das dos discípulos, colocou o pé na água, o pé firmou, aleluia, colocou o outro, o pé firmou também. Ele cantará, sobre cantará. Sabe qual é a coisa? E a terceira coisa que devemos ter para viver o sobrenatural de Deus
uma atitude entre todos os discípulos que estavam ali. Somente Pedro tomou uma atitude para poder caminhar por cima das águas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quer ver na Bíblia? Quem tomou a atitude? A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus e disse: eu vou me levantar, vou romper a multidão, eu não quero nem saber se vão me ver, se vão me bater, se vão me apedrejar, eu vou tocar na orla do vestido dele, eu vou tocar na orla do vestido dele. E nos diz a Bíblia que ela rompendo a multidão, tocou na orla do vestido e a sua hemorragia se estancou. Tem que tomar atitude. A Bíblia diz que Jesus ia adentrar dentro da cidade de Jericó, mas o cego não via, mas ele ouvia, e ele ouviu dizer que Jesus ia passar ali. O que foi que ele fez? Ele gritou, tomou atitude: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando o cego gritou, 3 coisas aconteceram com Jesus. Primeiro, Jesus parou. Segundo, Jesus olhou para ele. Terceiro, Jesus mandou chamar. Através da tua atitude, Jesus está parando. Aleluia! Os olhos dele estão sobre você. E ele te trouxe aqui porque você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Tem resposta. A Bíblia diz, eu já estou encerrando, que quando Pedro começa a caminhar por cima das águas, ele começa a tirar os olhos de Jesus e olhar para a tempestade, olhar para as ondas, sentir o vento batendo mais forte, e nos diz a Bíblia que ele começa a naufragar, começa a afundar, começa a descer. Aleluia! E a Bíblia vai nos dizer que ele começa a dizer: Jesus, socorre-me, que eu estou afundando. E ele estende a sua mão para que Jesus viesse e o socorrer. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Um dia eu estava no lamaçal do pecado, afundado nas drogas, afundado na cocaína, afundado na maconha, afundado na prostituição. Eu estava afundando no pecado. Ninguém queria saber de mim, ninguém dava nada por mim. Eu estava afundando no abismo, estava verdadeiramente no lamaçal do pecado. Mas um dia eu entendi que alguém se importava comigo. Levantei a minha mão, Jesus me resgatou do lamaçal do pecado, firmou os meus pés sobre uma rocha, e hoje nós estamos aqui no Ponta da Barra para a honra e a glória de Jesus. Jesus te resgatou do lamaçal do pecado. Jesus te resgatou onde ninguém nunca queria ter te resgatado. Mas Jesus foi lá e estendeu a mão para você. Fica de pé com a permissão do nosso. Começa a orar. Começa a orar, Jesus. Tira esse você não vai ver. Jesus, começa a orar. Do céu derrama chuva, você me parece no céu. A tua oração está morrendo, Quem abre porta, fecha a porta, abre prova, fecha a prova, põe a prova, tira a prova, me faço ressuscitar. Vai sentir a presença do Espírito. Vai sentir a presença do Espírito. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima pra mim. Eu sou lesada, na bola em terra seca. A palavra é deixar eu posso ser bom. Olha o meu Deus, eu sou a resgação. Olha o meu Deus, eu sou a sabia para o meio. Sou péssimo no deixo, quando entro na terra é pra descer. Eu acho
estão passando, operando, estão agindo e forte trabalhando, abrindo portas, fechando portas. Não pra mim é fácil, olha que eu trabalho. E esse não desfácil, pode soltar comigo, e tem o meu divino, sou meu livramento, sou fiel. Na tua vida, na tua família, na tua saúde, no teu futuro, na causa do próximo é nesse rei, é só um cuidado, porra, Continua adorando. Você na vida dela seja cheia. Ei, você nas irmãs seja cheia. Seja cheia do Espírito Santo. Seja com força. Receba vigor. Receba coragem. Seja cheia. Os jogos espiritual estão cheios da glória de Deus. Você se me roubado de chorar para o chão. Olha o meu Deus. Foi provado no se perdeu, então saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu a mulher se abrir, ninguém viu a multidão a te ouvir. A sonha no mato onde eu desci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu tive perdendo pra poder ganhar, eu tive descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar, te enchi de força pra me adorar. Eu te levantei para profetizar que os ossos secos se verão. Eu sei e hoje aqui ouço a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei, pode se alegrar, feridas abertas, ele restaurará. Coração aflito, irei alegrar, e se estiver caído, eu vou te levantar. Lá na tua casa, hoje tem milagre, na tua família tem libertação. Se eu sentir mais a minha glória, renovação, se cair agora, certeza de ver e de Jesus, seja direcionado na minha oração. Seja cheio agora, seja cheio, seja cheio, seja cheio da glória, da glória, da glória. Eu preciso de você, eu me conectar de novo. O altar é subir, o altar é descer. Jesus, sejam cheios da presença de Deus nesta noite. Jesus está resolvendo. É o último dia da festa. Pode descansar, feridas abertas, eu irei sarar. Coração aflito, eu irei alegrar. E se
Jesus está operando. Jesus está operando. Tem gente recebendo lá atrás, pastor. Tem gente recebendo lá atrás. Tem gente recebendo lá atrás. Eu sou recebendo. Seja cheio. Presença. Eu esqueci de você. Ouça a voz dele. Música do detalhe de coração. Ouça a voz do seu crente. Ouça a voz do seu crente. Ouça a voz de Jesus nesta noite. Ninguém te viu nessa noite, você te viu. Foi Glória a Jesus. Meus irmãos, quem pode dizer amém? Quem ouviu a voz do Espírito Santo nesta noite, diga amém. Eu quero, com a autorização do pastor, já vou entregar o microfone, passar a direção do trabalho para quem é devido. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não serve a Deus, você que veio para este culto, você que precisa de uma mão estendida, você que está do lado do irmão aí, fale com ele, fale com ela. Você que precisa de uma mão estendida, se você sentiu e se você ouviu a voz do Espírito Santo nesta noite e quer dar um passo para Jesus nesta noite, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. A direção do trabalho está, pastor, meu pastor. Muito obrigado, meu pastor. Por mais que você se sinta sozinho e que as condições sejam apertadas, mas o Senhor sempre vai enviar pessoas para nos ajudar. Eu gostaria de agradecer a irmã Adecilda, ela está aí, a irmã Del. Fique em pé, meu amor, fique. Ela pediu para não ser mencionada, mas eu preciso, irmãos. A irmã Adecilda, ela foi um canal de bênção de Deus para a nossa vida. Ela nos presenteou com este lindo painel. E em outros meios também ela nos ajudou. Então que o Senhor continue recompensando sua vida em nome de Jesus. A irmã Simone é uma ajudadora fiel da Ojadete. A irmã Nita, esposa do presbítero Edmilson, e sua filha Ninha também foram fontes de bênção para nós. A cada irmão que comprou uma rifazinha do arroz a R$2, vocês não têm noção do quanto vocês nos ajudaram. Tão pouquinho, né, irmãos? R$2, mas vocês nos ajudaram para que tudo isso que está acontecendo aqui fosse realizado. Foi necessário, né? Também quero agradecer a irmã Tina, não sei se ela está aí, mas ela cedeu a sua casa por 10 dias, irmãos, para a gente fazer a Feira da Bênção. Não é fácil não, né? Abrir a porta da sua casa com um esposo não crente para um monte de gente que não conhece entrar, e ceder a banheira, e ceder a quarto, e poder usar o espelho. Que Deus te abençoe, minha querida. Você foi uma fonte de bênçãos para nós. E tantos outros irmãos, irmã Laís, que nos ajudou com a decoração, irmã Késia, que é um braço direito nosso, está todo o tempo conosco, minha mãe, mesmo diante das suas dificuldades, mas sempre está comigo. Eu digo, mãe, eu tenho que tocar fogo na igreja. Tem que tocar fogo na altar. Ela disse, vamos tocar. Só vou pensar em um jeito, né? Então assim, eu invento as coisas e ela me ajuda a executar. Então que Deus te abençoe, mãe, por tudo, né? Nosso pastor, que chegou, a festividade já estava meio encaminhada, mas não deixou de dar a sua participação. É um ajudador, nos apoiou. A irmã Leidinha também, sempre nos elogiando, dando uma palavra, um apoio. E eu quero também parabenizar a minha mocidade. Eu sou completamente apaixonada por ele, irmãos. Eu brigo, eu fico capaz, eu saio daqui com dores na nuca e no peito, ou é infarto ou é AVC. Jesus aqui guardando, me livrando, mas eu amo esses jovens, né? Só trabalha com jovens quem ama, irmãos. Só trabalha com jovens quem realmente ama, né? E eu tenho duas pessoas em especial para citar. Irmã Estela, fica de pé. Minha cobradora de impostos. Meu irmão, não existe pessoa melhor para estar na tesouraria de um departamento. Ela perreia 24 horas por dia. Você paga
para se livrar do abuso, né? Mas tem realizado um trabalho maravilhoso. O coordenador que tiver isso lá como tesoureira está feito, né? E a irmã Alicia, fique de pé, meu amor. Essa menina, eu digo, eu quero uma arte assim, para hoje, para agora, e ela faz, é a minha secretária. E toda a mocidade, fique de pé. Primeiro, os meus maestros, fiquem de pé. O meu solista, Luquinha, fique de pé. E toda a mocidade. Eu citei nomes, mas ninguém é menos importante, tá certo? É somente porque temos uma diretoria e precisamos citar. Mas gostaria de pedir à igreja uma linda salva de palmas para eles. Vocês merecem. Também gostaria de citar a irmã Andréia, que trabalha comigo lado a lado. Na realidade, irmãos, a Andréia é a coordenadora e eu a ajudo, né? Mas nós trabalhamos em parceria e decidimos assim, não denominar quem era quem. Nós trabalhamos como duas líderes. Eu sou a invocada, ela é a mansa. Então eu vou brigando, ela vai passando bálsamo e a gente dá certo. O irmão Walter, que é um ajudador, conselheiro, amigo. Então, irmãos, tudo que vocês têm visto aqui é esforço e trabalho em união. Sem união não vai dar certo. Não dá certo. Vocês acharam lindo eles cantando, o jogral ficou belíssimo, mas antes de todo o esforço deles foi preciso ter Deus na frente e uma coordenação que trabalha em união. Então sejam unidos, para não ficar só no gostinho. Eu queria que meu departamento fosse assim, né? Todos podem ter o mesmo e desfrutar do mesmo se trabalharem na mesma fórmula. Então já estou dando o segredo, né? E aí os irmãos adotam se realmente quiserem. Então, meus amores, eu estou extremamente orgulhosa de vocês. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. As tantas perguntas que a gente vai aprontando isso. Então, a gente decidiu fazer uma homenagem simples, mas que é de coração para as duas. Vamos lá. Bom, não há palavras para expressar nossa gratidão por essa coordenação. O que falar de vocês? O trabalho nem sempre é fácil, é árduo e requer sabedoria e entendimento. A verdadeira essência do líder está em cuidar e zelar, algo que vocês fazem com tanto amor e dedicação. Vocês sempre estão dispostas a encarar os desafios para fazer com que tudo saia perfeito para a honra e glória de Deus. E hoje, nós, todos juntos, decidimos escrever para agradecer o trabalho impecável. Vocês são quem sempre nos guia nos momentos difíceis e quem nos ajuda sempre quando precisamos. Só Deus para recompensá-la por cada noite em claro para preparar essa linda festa. Cada conselho e principalmente cada oração. Obrigada por ser quem são, por dar o melhor de vocês por nós. Obrigada por interceder tanto por nós, por muitas vezes deixar os seus afazeres para priorizar a obra de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Enfim, nos faltam palavras para agradecê-las. Vocês são incríveis. Deus foi bondoso ao nos enviar essas mulheres de Deus para nos liderar. Vocês executam essa obra com paixão, que é o que faz de vocês coordenadoras tão amadas, admiradas e respeitadas. Vocês nos entregam com muita competência os ensinamentos do Senhor. E sim, com toda certeza, são as melhores coordenadoras que poderíamos ter. A palavra que nos resta é apenas gratidão. Nossa festividade foi linda, para a honra e glória do Senhor Jesus. E tudo isso valeu a pena. Nós examamos. Alicia,
para poder passar uma lembrancinha para cada um de vocês. Oh, glória a Deus! Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém. A paz do Senhor para todos.